ficar com essa minha cabeça bem na luz, né? É. Tentar não tirar, não mexer muito a cabeça, porque senão... Mas tá bom. Ficou bom, né? Tá bom. O pessoal está começando a chegar. Nós vamos já começar a nossa conversa com o Jacó. Vamos dando boas-vindas aos amigos que estão chegando. Boa noite ao Eric. Ao Robson, boa noite. E a todos os mais que estão já nos assistindo. Aproveitar e pedir aos amigos que estão assistindo a gente que, se puderem, compartilhem essa live com seus contatos, para que a gente possa fazer com que isso chegue a bem mais gente. Boa noite, Manuel. Boa noite, Fran. Boa noite, Vitória. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Olivar. Boa noite ao Sula. Bom, pessoal, hoje a gente tem a satisfação de receber virtualmente, né, dentro das possibilidades que a época nos permite, nós temos a grata satisfação de receber o Dr. Jacó Albuquerque, e ele se dispôs a vir conversar conosco, já que a gente está dentro desse ambiente em que se fala muito de saúde, né? Fala-se muito de medicina. Ele vem trazer para a gente uma visão, no caso da área dele, que é mais voltada para a parte da homeopatia. Ele vem trazer essa visão da homeopatia com relação a como a gente funciona como seres vivos, né? Como é que o nosso organismo funciona nesta visão baseada na homeopatia, né? Então, já de antemão, eu agradeço a presença do Jacó. É uma alegria recebê-lo aqui. E antes de passar a palavra para ele, a gente vai fazer uma pequena oração para que a gente comece a nossa atividade da noite, né? E aí eu lembro aos amigos que estão assistindo que fiquem à vontade para deixar seus comentários aí na página do Facebook, que a gente tem acesso aqui aos comentários, e à medida com que for transcorrendo a exposição, a gente vai fazendo referências às dúvidas, aos questionamentos. Então, fiquem completamente à vontade para interagir aqui conosco, né? Então, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, pedindo ao nosso irmão maior que derrame sobre todos nós a sua luz, trazendo-nos saúde, fé, esperança,
e coragem para superar todas as dificuldades que possam nos surgir ao longo da nossa jornada. Guarda-nos, Senhor, em teu seio, livrando-nos de todo o mal, hoje e sempre. Que assim seja. Jacó, por favor, fique à vontade. A casa agora é sua. Já posso começar? Pode. Primeiro de tudo, eu quero dar boa noite, né, a todos. Bom dia, boa tarde a quem vai posteriormente assistir em outros horários, né? E agradecer ao convite e a oportunidade da gente fazer uma abordagem homeopática dentro desse sistema, né, que é o corpo, né? E dentro desse sistema que nós estamos vivendo atualmente, né, tentar entender como é que a homeopatia pode trabalhar e ajudar nesse processo tão difícil, né, que nós estamos vivenciando. Eu gostaria inicialmente de traçar uma história, né? Tudo tem uma história, tudo na vida ela acontece porque tem uma história. Nada é de paraquedas na vida da gente. Tudo tem uma história. E eu vou trazer um pouco para vocês a história de como é que o farmacêutico Jacó chegou até a homeopatia. Primeiro, como o Jacó chegou a ser farmacêutico. Porque tem a parte racional e a parte intuitiva de toda essa história. Eu sou filho de uma família onde a mãe é matriarcalista, sou o nono filho, e geralmente nós somos conduzidos, né, fomos conduzidos por uma grata satisfação de ela nos levar até a universidade. E a gente optou, através dela, a fazer o curso de odontologia, veja bem. Racionalmente, ela trabalhava com esse campo da odontologia para a minha formação. Só que, na época, a gente se afastou desse plano inicial da minha mãe, porque na época que eu fui fazer vestibular, não tinha nenhum vestibular para a área de saúde, a não ser farmácia. E assim eu cheguei e passei para a farmácia e comecei a cursar, né, o curso de farmácia. A partir daí, à medida que a gente vai entrando no curso de farmácia, a gente vai começando a se endeusar da profissão, porque é linda demais. E à medida que a gente vai começando a entender o corpo humano, a parte fisiológica das reações, a parte orgânica, a parte analítica de todo um sistema, então isso vai começando a criar dentro da gente um certo tipo de iluminação, de beleza, de você começar a entender fisiologicamente como é que um organismo começa a se tentar, por si só, um equilíbrio através das suas próprias reações. Você vê que, geralmente, quando essas reações são movidas por sistemas ou internos ou externos, né? Dentro desse sistema, a gente começou a perceber, foi onde a gente começou a perceber a ação da adrenalina, que é um hormônio liberado sobre forte impulso, né? Geralmente a adrenalina é liberada quando é necessário. Aliás, todo um processo fisiológico do nosso organismo, ele tem um tanto de sincronismo, porque o próprio organismo começa a ver a necessidade do organismo e começa a fazer o ajuste, né? Se está ácido, vai para a base, né? Se está necessitando de grandes impactos, há uma liberação da adrenalina. Se está em baixa, se a pessoa está em depressão, tem outro tipo de hormônio que são liberados à medida que as emoções vão começando a surgir, e você vai começando a adentrar como é que o organismo reage a esses impactos, né? A essas provocações, tanto interno, do próprio organismo, como externo.
E aí você vai começando a ver que tudo na vida vai começando a ter sentido, porque o próprio organismo começa a parte do equilíbrio. E em todo sentido, em todas as histórias, você vai começando a entender que tudo é uma questão de equilíbrio. Por exemplo, nesse sentido do fisiológico, você entende que a adrenalina, quando é liberada, ela é necessitada por um medo, por exemplo, por fortes impactos de medo, existe uma grande liberação da adrenalina. Só que essa adrenalina liberada, ela é liberada com um forte impacto de uma emoção, do medo. E fisiologicamente você vai começando a ver qual é a ação, né, que a adrenalina começa a provocar no organismo quando ela é feita sob o grande impacto da necessidade. E, logicamente, começa essa adrenalina, ela foi respondida organicamente, fisiologicamente, pelo esse impacto. Agora, você imagina uma pessoa que vive sobre constante medo, que é o momento que a gente está passando agora, nesse momento do Covid-19. Então, a gente está sobre fortes impactos do medo. O que isso pode trazer como impacto do organismo? Comprometimento cardíaco, uma aceleração da respiração, os órgãos começam a sentir, né? E por isso que dentro desse ajuste, né, fisiológico, o organismo por si só começa a trabalhar. Quando você não começa a trabalhar, quando você não tem mais um sistema, aí acontece o quê? Dentro dos nossos estudos acadêmicos, né, organicistas, a gente começa a perceber que a medicalização começa a ser requisitada, quer dizer, uma cura de fora para dentro. Quando eu comecei a discordar, já que o sistema é tão equilibrado, deve ter um sistema interno que, por si só, não precise recorrer a mecanismos externos que venham a trazer cura, né? Nessas minhas dúvidas, uma vez viajei para Brasília num encontro de farmacêuticos, que nós estávamos do Brasil inteiro, os farmacêuticos estavam, os estudantes na época. Eles se encontraram em Brasília, nós nos encontramos em Brasília para defender um projeto do curso de farmácia, né? Lá a gente ficou habitado num apartamento de 35 pessoas, 35 estudantes de farmácia de todo o Brasil. Então, começamos a compartilhar conhecimentos, né? E me chamou muita atenção um amigo, que hoje é um irmão, que eu amo muito, que estava lendo, assim, de uma certa forma, dentro daquela bagunça toda, estava lendo contrito um livro que me chamou a atenção, a maneira dele e o livro, e a atenção, que era O que é homeopatia. E aí eu fiz a pergunta clássica, né? O que é homeopatia? O que é isso que tu está lendo? E daí, quando ele começou a passar para mim qual é a filosofia da homeopatia, é exatamente a busca de um sistema natural que induz o organismo a responder pelos seus males provocados. Eu disse, então bateu, é isso que eu quero. E aí comecei a me adentrar no sistema da homeopatia. Foi quando, em 1985, eu me formei e já passei a ser homeopata. Porque eu comecei a ver a integração da resposta orgânica fisiológica dentro de sistemas de equilíbrio. E a homeopatia, o sistema que rege a homeopatia, o sistema filosófico que rege a homeopatia é exatamente o quê? O vitalismo. E o que é o vitalismo? Vitalismo é um verdadeiro sistema que rege o equilíbrio através da força vital. Existe uma força vital de equilíbrio no organismo exatamente para tentar equilibrar todo esse sistema que a gente tem, orgânico, fisiológico, mental, psíquico, né? E aí eu comecei a entender que esse vitalismo passou a ser, ela passa a ser a alma da homeopatia. Então, a alma do vitalismo é o espírito da homeopatia.
né? E a partir desse contexto, a gente começou a entender o que é o vitalismo. Vitalismo é a força, é o que dá força, é o que dá vida, é o que dá ânimo, que dá alma, que dá a essência do organismo, que dá a luz. E Hahnemann, que é o pai da homeopatia, em seus descobertas científicas, né, ele sempre diz que a doença é a desarmonia dessa força vital. Então, quando a doença ela passa a ser uma desorganização da sua força vital. E quem é que pode desorganizar essa força vital? Essa é a pergunta. Então, é onde a gente, dentro desse caminho, a gente se depara com a parte, né, psicomental e o ego. Né? Que o ego, dentro da sua estrutura, ela é a outra parte do equilíbrio. O equilíbrio da parte da personalidade do ser. Ele dentro de uma gangorra, como se fosse uma gangorra, o ego ele fica no meio equilibrando o id e o superego. O id é são as emoções sem refriamento. Todas as possibilidades. O superego já é a outra ponta e é exatamente o controle, a moralidade, e o ego fica exatamente dentro dessa parte entre o id e o ego, entre o abundante e a refriamento, entre o menos, né? O controle. E o ego é exatamente essa parte, como a força vital é a parte da essência do ser. Então, como existe, como eu falei, o ego, ele é detentora de toda a personalidade, é o armazenador, é o decodificador da personalidade do ser humano. Então, tem todo no ego, tem toda uma estrutura genética, familiar, social, sexual, educação, tudo passa pelo ego. Quando existe um desvio dessa parte do ego, nós vamos começar a entender que, a partir daí, todos os excessos na vida, ela começa a apresentar nós ficamos sujeitos a exatamente um adoecimento, por conta desse descontrole biológico, fisiológico, orgânico e mental. Então, é todo um sistema. Então, quando eu comecei a perceber tudo isso aí, comecei a ver que a homeopatia, ela, em si, na sua ciência, ela pode trazer, naturalmente, o equilíbrio dentro dessas forças, né, que agem dentro do nosso sistema, através da sua medicação, que atinge a força vital que, de uma certa forma, está desequilibrada, que pode ser por uma força da descompensação desse ego. Esse é o caminho. Então, quando você percebe a importância do equilíbrio emocional para a estrutura de um equilíbrio orgânico-fisiológico, você vai começar a entender que, dentro dessa estrutura, a homeopatia age porque guarda dentro dos medicamentos exatamente um princípio chamado semelhante cura o semelhante. Então, uma substância homeopática que apresenta características dentro de um sistema semelhante a uma doença, a uma resposta do organismo baseado dessa descompensação da força vital. Então, esse sistema, ele apresenta uma medicação que chega a harmonizar, a equilibrar o sistema de uma força, provocando o organismo uma reação imunológica que vai provocar possivelmente essa estabilidade, esse equilíbrio e, consequentemente, a saúde.
né? Na verdade, o ego, ela pode ser considerada como um equilíbrio da saúde. Porque se você tiver excessos, uma pessoa que tem excessos de tudo, medo demais, raiva demais, constrangimentos demais, timidez demais, tudo isso é uma questão de extrapolação do equilíbrio do ego. Ou de menos, né? Que não é superego. Superego é mais recontido, não posso, não, eu sou, é o contido. Já o id, ele é impossível. O id, ele não tem fim, não tem limite, por isso o ego é o equilíbrio entre os dois. Então, se você tem a adrenalina liberada no sistema fisiológico, por um sistema de provocação do medo, no caso, de um simples medo, você está atravessando uma rua, um carro te ameaça, te atropelar, você tem aquele medo, naquele momento, a adrenalina que está começando a ser liberada em doses maiores. Para quê? Para você ter condições maiores de correr, para você ter condições maiores de se livrar daquela possível morte, né? Então, existe um excesso. Esse excesso, se você perceber, você começa a se auto-perceber, você vai começar a ver que o seu coração começa a palpitar muito veloz. Por quê? Porque todo o sistema da liberação da adrenalina, ela requer esse sistema para acelerar exatamente essa força e essa necessidade desse impacto inicial, momentâneo no caso. Uma fome, por exemplo. Por que a gente tem fome? Por que a gente procura comer na hora da fome? Porque existe todo um sistema, né, de sinapse, de uma relação de informação do organismo, fisiologicamente falando, até o cérebro, para poder informar o cérebro que eu preciso comer. Então, toda é uma reação fisiológica. É toda uma reação de emocional. Eu tenho fome. Minhas células estão precisando se alimentar. Então, existe uma forma do organismo se informar que eu estou precisando comer. Se isso não acontecer, se eu não tiver condições de me alimentar, o que acontece? O organismo começa a se alimentar das suas próprias reservas, né? Que é a glicose e outros sistemas, né? Mas, com isso, eu quero dizer que o organismo, por si só, ele começa a tentar se equilibrar. Quando não tem condições, né, por exemplo, um ataque virótico, no caso do COVID, que provoca reações imediatas e o organismo tem que se estar preparado para isso, ele requer do organismo uma resposta mais instantânea, mais forte, tanto quanto ele é provocado, né? Mas, claro que nem sempre a cronicidade de um sistema ela pode induzir a danos, né? Reversíveis ou irreversíveis, né? Geralmente eu associo esse tipo de situação, por exemplo, das emoções, no caso, como é que se adoece do câncer? Por que você adoece do câncer? Rigidez. Rigidez. O superego, ele é muito controlado. Você começa a ter rigidez de situações provocado por quê? Por hereditariedade, condições familiares, social. Em cada região você tem seus hábitos, cada país você tem seus hábitos, cada família você adquire seus hábitos. E aí o ego, ele começa a se formar a partir dessa estrutura social, familiar, religiosa, política, em todo o sistema externo, né? E você começa a traçar a sua essência personal. Claro que as provocações de todo um sistema, ela pode te trazer marcas,
No caso, a adrenalina ela foi liberada porque foi provocada por um medo de um acidente de carro, naquele momento do exemplo que eu dei. Mas no caso de uma personalidade, existem pessoas, famílias, que têm hábitos constantes. Existem famílias que têm hábitos da raiva. Existem famílias que têm hábitos sexuais particulares. Tem todas as famílias, ela traz em si as suas características. E o ser humano, resultante desse convívio, né, dessa sua história, ela vai também adquirindo a sua personalidade individual. Então você vai começando a entender que nem todas as respostas de um sistema agressivo, de uma raiva, de toda uma descendência da família, da raiva da própria família, ela vai criando proporções diferentes dependendo de cada ego da pessoa. Como é que está codificado aquele ego, aquele registro, né, das suas provocações, das provocações externas, internas. Então, uma pessoa que tem, geralmente, eu coloquei, eu vou trazer de novo ao exemplo do câncer, uma pessoa que é diagnosticada de câncer, se você for atrás de estudar os hábitos daquela pessoa, elas são muito rígidas. São pessoas muito rígidas, salvo, logicamente, outros grandes fatores. Mas, quando você chega a estudar cientificamente os motivos psicológicos, mentais, que induz toda a história em volta do indivíduo que é portador de câncer, você vai encontrar muita rigidez em comportamentos. Então, isso eu estou trazendo só para mostrar o quanto eu contribuo na minha desorganização biopsicossocial, contribuo com o meu adoecimento. E é onde entra exatamente o vitalismo da homeopatia, que ele vai no sistema da essência, e tentar organizar através da medicação que seja mais semelhante a essa desorganização que a emoção provocou fisiologicamente no indivíduo. Através de todo esse sistema biofísico, psíquico, mental, a gente começa a fazer, a homeopatia começa a agir nesse sistema. E, logicamente, o que nós vivemos hoje dentro desse sistema da Covid é exatamente a mostra de grandes impactos emocionais, né? Hoje nós estamos reclusos. A maioria das pessoas, elas não estão acostumadas a estarem sozinhos, a estarem consigo. Geralmente nós somos convidados para a sobrevivência, nós somos convidados a enfrentar o mundo e as suas divergências, e as suas loucuras sociais, os seus desníveis, e tudo isso, alimentação, você começa porque você está correndo para um serviço, você não tem mais condição de se alimentar, você começa a não ter mais tempo para si, você é cobrado dentro desse sistema que nós estamos vivendo. O ser humano estava altamente voltado para o externo, para a sobrevivência. Aí vem um vírus silencioso, coloca todo mundo para dentro de casa, o mundo todo vai para dentro de casa, para entrar em contato consigo mesmo. E muita gente não suporta entrar com o volume, né, que ele carrega dentro de si das emoções. O volume do medo, o volume das raivas, raiva né, de tudo. Tem gente que já amanhece tropeçando, de mau humor, e quando está recluso, começa a entender esse mau humor, que é enorme, ele tem que se livrar, ele tem que ver, ele tem que estudar. E você vê que automaticamente, na hora que você, como eu tracei a informação,
que o organismo começa a liberar substâncias de acordo com a necessidade. Então, quando você começa a entrar em depressão, o seu organismo começa a faltar algumas substâncias que são responsáveis por esse nível, né, da tua saúde através do mental, que é a serotonina, por exemplo. A recaptação, e você já encontra externo a você vários medicamentos, barbitúricos, etc., que você pode recaptar a serotonina. Porém, a gente esquece que nós mesmos podemos trabalhar com que o nosso organismo comece a provocar fisiologicamente essa própria resposta. E quando isso não é capaz, aí a gente recorre nesse sistema, respeitando a resposta do próprio organismo, a gente entra com a homeopatia para poder facilitar esse trabalho, né, de reconstrução do equilíbrio. Então, a homeopatia ela vai usar o quê? Ela vai agir no equilíbrio da força vital, do vitalismo, da essência. E, automaticamente, na hora que trabalha na essência, trabalha no ego. Tanto no excesso como na falta. Tem pessoas que têm, na falta, por exemplo, pessoas que têm insegurança, né? Falta de confiança em si, não confia em nada. Então, todas essas patologias psíquicas, elas recaem automaticamente no adoecimento. E esse adoecimento, ele vai começar a provocar cronicamente, imagine, a adrenalina provocada através de um susto, ela provocou taquicardia, uma descompensação pulmonar, né? Fora os outros sistemas orgânicos que ela vai provocando, porque uma coisa é como o efeito cascata. Isso em um impacto. Imagine você com um impacto crônico. Uma rigidez, por exemplo. Uma rigidez, né, de um sistema imposto, sem a tua vontade. Então, tudo isso, você vai começando a se afastar da sua essência, vai começando a se afastar do seu equilíbrio. E nós somos possuidores de todas as emoções, todas. Nós temos todas as emoções presentes no nosso eu. E o que é que diferencia todo um sistema do autoconhecimento? A anamnese farmacêutica, ela começa a trabalhar perguntas mínimas, o mais que provoque a individualização da resposta desse indivíduo às suas provocações, às provocações externas e internas desse indivíduo, levando toda a estrutura do ego. Né? Nós podemos descodificar o ego através da hereditariedade. Uma pessoa que, por exemplo, tem dentro de uma história familiar problemas coronários, né? O que está faltando provavelmente numa pessoa dessa? Qual é a emoção? Qual seria a emoção? Isso fora, né, o sistema genético, né, que muitas pessoas já nascem com essa predisposição. Mas mesmo que a gente leve em consideração, o órgão afetado, o que é o caso do coração, ele pode ser agravado pela falta da alegria. Pessoas que não se alegram com nada, pessoas que têm dificuldade de dizer que bom que... Não tem. Não agradecem. Né? Então, todo esse sistema é necessário que a gente comece a se bulir, a se sacudir, a saber que nós somos responsáveis também pelo nosso adoecimento, exatamente porque nós somos condicionados a não mudar. Nós temos o hábito de ser tão comodistas que, em vez de trabalhar o nosso sistema, a gente vai ali na farmácia, pega um alguma coisa e toma para poder se livrar daquele mal, mesmo sabendo que esse mal, a causa desse mal, esse medicamento que você foi buscar nessa farmácia comum, ele não vai chegar até a tua essência. Ele vai chegar no teu problema orgânico, fisiológico, etc. Mas na tua essência ele não chega. Ele não te equilibra. Então você está fadado a simplesmente, momentaneamente, tu está curado. Tu está equilibrado.
No entanto, se você começar a entender, e a homeopatia vai fazer tu entender isso, começar a entender qual é a tua responsabilidade dentro do teu sistema de adoecimento, tu vai entender o tanto que nós temos que correr atrás desse equilíbrio. Porque se a gente tiver esse equilíbrio dentro desse sistema, a gente possivelmente vai harmonizar, né? Vai equilibrar nosso sistema imunológico, e esses problemas, no caso agora da Covid, a resposta do organismo em um sistema equilibrado, lógico, ele vai ser muito menos, vai sofrer muito menos impacto do que uma pessoa que está num sistema em desequilíbrio, com o sistema imunológico decaído. Porque todas as vezes que você está em desequilíbrio do sistema imunológico, as suas emoções vai provocar exatamente esse desequilíbrio desse sistema imunológico. Então, você provavelmente, em um excesso ou uma falta, você vai afetar as suas respostas imunológicas. No entanto, se você começar a equilibrar esse sistema através de uma medicação homeopática, ele vai exatamente trabalhar esse sistema de equilíbrio. Porque os medicamentos homeopáticos, a característica do medicamento homeopático é exatamente ele pegar todo o sistema. Quando vai descoberto o medicamento homeopático, ele é feito dentro de todo um sistema científico de pesquisa. É coletado todos os sintomas, não só. Por que um dos princípios da homeopatia é exatamente, além do semelhante curando o semelhante, a experimentação no homem são, no homem sadio. Por quê? Porque um homem sadio que faz experimento de uma medicação, ele vai apresentar o seu organismo, tanto em todo o seu sistema, vai apresentar uma resposta de uma provocação. Eu estou provocando ele com um medicamento e ele vai me dar uma resposta exatamente provocada pelo sistema que eu provoquei ele. Se eu estou com a emoção forte, o organismo vai começar a liberar um sistema baseado, meu sistema de defesa vai começar a ser liberado exatamente através desse volume. Então, no caso da Covid, se eu estiver com todo um sistema em desequilíbrio, uma alimentação desregulada, é o que estava acontecendo. Muita gente vivendo um sistema político, social, em piores situações econômicas, né? Tudo isso vai causar um impacto no seu organismo. E aí você entra com o impacto de um vírus que tem uma letalidade muito alta. Em um sistema que esteja em desequilíbrio, logicamente que esse sistema é um sistema fadado a entrar em colapso. E por sinal, até a morte. É o que está acontecendo. Então, isso é um convite. Aonde é que nós vamos encontrar a maior cura? No amor. O amor é um sistema que, por si só, é o regulador de todo um sistema biofísico, psicomental. À medida que você trabalha o amor, à medida que você se respeita, à medida que você entende o seu processo, você jamais vai dar uma porrada numa pessoa que esteja levando uma carga na cabeça, sofrendo, você não vai empurrar, não é verdade? Então, quando você começa a descobrir o que você está fazendo com a sua carga de vida, através de todo esse processo, você vai ver quanto você pode trabalhar esse sistema. Sorrir, tão bom. Entender que todos os processos na vida, os mais fáceis e os mais difíceis, são para a nossa evolução, são para a nossa aprendizagem. Porque tem muita gente que pega pelo fatalismo, né? É o último caso, depressões, não tem mais saída. Por quê? Porque nenhum barbitúrico mais de grande potência. Hoje, um dos medicamentos mais usados é a
para a depressão, né? Existem períodos que a farmácia, a indústria farmacêutica, ela elege, né, uma espécie de medicamentos para aqueles tipos de problema. Agora está hoje em todo o processo de depressão é Rivotril, enfim, né? Porque é uma saída rápida. Eu estou triste, pega ali a Rivotril, me dá aí 10 gotinhas, 5 gotinhas, 3 gotinhas, dependendo da pessoa e do caso, né? Eu vou tomar, tô bem, dá para dormir, dá para dormir. Amanhã, mesmo que amanheça amanhã toda quebrada, toda potencialmente moral decaída, por quê? Porque não foi eu que consegui. Não foi através dos meus esforços. A causa continua lá. Eu apenas me livrei momentaneamente, né, daquele mal. Quando, na verdade, você só está curado quando você tem essa parte da força vital, da energia, né, da tua luz, né, em equilíbrio. Então, somente a partir daí é que nós vamos realmente fazer, é onde a gente, através da homeopatia, tenta dar essa contribuição nesse sistema, né, da Covid. Existem vários trabalhos já no Brasil, né, de colegas farmacêuticos, cientistas, que já está adentrando, já está tentando, pelo menos, convencer os gestores públicos, né, de que a gente pode, sim, contribuir, né, profilaticamente e também dentro já nos casos em que as pessoas são acometidas desse processo. Eu não sei como é que está meu tempo, eu preciso concluir. Como é que é o Felipe? Alô, Felipe? Eu tenho algum tempo mais? Quanto tempo? Não, você pode ter aí uns 10 minutos ainda sobrando, bem livre. Pode ficar à vontade. Obrigado. E aí eu já convido os colegas que estão assistindo, quem quiser fazer perguntas, tirar dúvidas, pode ir deixando aí nos comentários, que ao final a gente vai passando aqui para o Jacó, que certamente terá um prazer de responder, né? Até porque é interessante, se alguém tiver dúvida ou quiser apresentar algum sistema, não estiver entendendo todo esse sistema que a gente está abordando, porque é um sistema, de uma certa forma, muito complexo. Como o organismo em si é muito complexo. Uhum. Né? Então, toda essa harmonia, ela é muito complexa. Ela parte do básico até o mais complexo. Então, essa compreensão em pouco tempo pode ser que eu não esteja passando com tanta precisão. E se alguém tiver dúvida, pode abordar. Então, o convite... A Natália deixou um comentário aqui sobre aquela sua fala do amor, né? Uhum. Eu vou ler aqui. Muitas pessoas não compreendem por que a cura está em amar. Entendo o amor como a caridade pura. O perdão é algo que faz parte daquele ser que ama. E o perdão não causa inúmeros processos de cura nos corpos espirituais e materiais. Então, quando se diz que amar cura, é preciso entender a profundidade disso. Dentro dessa parte que a gente está se referindo, à parte fisiológica, a gente deu um ponto de referência que exatamente o que uma situação provocada por uma emoção em desequilíbrio pode afetar o organismo. Então, qual é o maior problema da pessoa depressiva? A falta de serotonina. Qual é a ação do medicamento, do mecanismo do medicamento, de um medicamento ortodoxo que a gente encontra nas farmácias? Qual é a função? Recaptar através da fisiologia, né? Ou seja, independente do organismo, mas tem que ser provocado por um organismo para recaptar a serotonina e fazer com que a pessoa comece a ter um bem-estar. Quando, dentro de um sistema de compreensão de amor, você vai entendendo. Me diga uma coisa, uma pessoa que tem muita raiva, é uma pessoa feliz? É uma pessoa que ama? Quem ama não tem raiva. Quem se ama, quem entende o seu processo, começa a compreender.
começa a se autoacalentar, acalentar a sua criança. Quando você começa a acalentar a sua criança, automaticamente você começa a equilibrar o seu sistema. E aí, aí onde entra o amor? O que é que você começa a se amar, se auto-respeitar, cuidar do seu corpo. Entender que o seu corpo é a residência do seu espírito, da sua força vital. Um corpo sem a força vital é um corpo inanimado, é um corpo morto. Quem dá vida ao organismo, a qualquer ser vivo, é a força vital. Essa é a diferença de um ser inanimado para um ser animado. Ânimo é a vida, é a força vital, é a alma, é a essência. É aí que está a diferença. Então, a importância exatamente desse equilíbrio, quando eu digo que se amar, o amor ela equilibra todas as emoções. O amor respeita, o amor equilibra, o amor entende. Então, esse processo do amor é o processo da cura. À medida que você vai, assim, me diga uma coisa, eu estou conhecendo uma pessoa. À medida que eu conheço aquela pessoa, começo a conhecer o caráter, começo a conhecer a empatia, a dar empatia com aquela pessoa, você começa a criar um sistema de aproximação energética com aquela pessoa. Isso é pura energia de atração, é energia que atrai. Então, essa energia é o amor. É uma linguagem que poucas pessoas estão utilizando, porque não tem mais nem tempo. A outra pergunta aqui da Fran, então ela diz, então, doutor Jacó, nós podemos ter esse equilíbrio sem medicação? É claro, com autoconhecimento, você começa a entender o seu adoecimento. Toda doença, ela tem uma história. Toda doença, ela tem uma história. Toda pessoa tem uma história. Eu comecei essa palestra para dizer como é que eu cheguei até a homeopatia. Nunca fui satisfeito em saber que nós só temos cura através de medicação externa, nem próprio da homeopatia. A homeopatia ela vem para equilibrar o sistema, mas vai lá na força vital, que é onde realmente vem a causa da cura das emoções, e não simplesmente da cura dos sintomas. É essa a nosso trabalho. A doutora Francinete, muito obrigado, doutora, pela sua prestígio de estar nos acompanhando. Você pergunta como aumentar o limiar de excitabilidade neural com medicamentos homeopáticos para suportar maiores provocações e manter o equilíbrio. Primeiro, preciso saber, né, fazer um bom trabalho de anamnese para entender a individualização e as respostas daquele indivíduo. Se eu começo a fazer com que a pessoa comece a entender as razões da sua raiva, por exemplo, uma raiva, muitas vezes, é uma doença, vamos dizer assim, vamos botar uma doença hereditária cardíaca. Você sabe que existem famílias que têm, por hereditariedade, você tem pai que sofre de coração, tem mãe que sofre de coração? Sim, organicamente, tu tem todo esse processo histórico de um adoecimento através do coração, né? Taquicardia, arritmia, infartos, né? Enfim, provocados por situações. Como a gente sabe que as emoções são responsáveis por todo esse processo hereditário também, porque uma família, eu começo a entender a minha família de raiva, a minha família é muito raivosa. E eu comecei a entender, olha, meu bisavô era chamado de Vicente Capador. A raiva do homem era tão grande que foram uns homens lá brancos, ele era da tempo da escravatura, os homens brancos pegou uma escrava dele, né, e fizeram sexo, né, estruparam ela, e ele se irritou e capou os homens
Então, ele, na tradição da família, é chamado de Vicente Capador. Então, minha família é herdada de Vicente Capador. Meu avô era um verdadeiro feroz. Era um homem muito agressivo. Ele era como se fosse o superego dele de moralidade era muito alto, muito agressivo. Minha mãe, matriarca, ela herdou muito esse tio. Meu pai teve problema, minha mãe teve problema de coração, né? E toda a família dele teve um problema exatamente em cima da hereditariedade coronária, porque a raiva ela tira a alegria de viver, né? Então, se você já tem uma família que é predestinada a ter hereditariedade problemática no coração, quando também tu armazena e tu traz no teu histórico familiar essa raiva, é logicamente que você é um candidato a dar prosseguimento hereditário ao teu problema hereditário do coração. Então, isso é substancialmente. E o que é que a medicação homeopática faz? Quando você faz um trabalho científico em cima do medicamento, que você traz a matéria médica de um medicamento, todo um histórico do trabalho da anamnese do medicamento, você vai encontrar dentro do medicamento homeopático toda uma estrutura semelhante àquela estrutura que a pessoa apresenta. Em cada estrutura do ser humano, ela apresenta uma particularidade que nós vamos encontrar através da medicação homeopática algo parecido, algo semelhante, algo simílimo, igual. Então, é essa a tendência. Eu acredito eu não sei se eu respondi a pergunta da doutora Francinete, até que é uma expert nesse assunto, ela podia dar um feedback. Mas, enfim, é onde a gente tenta trabalhar exatamente o sistema onde a homeopatia pode ajudar, pode contribuir com esse sistema atual da Covid, né? Tentando trabalhar a essência. E nós que estamos aqui na linha de trabalho de trabalho da homeopatia, a doutora Francinete é uma excelente homeopata, e eu acredito que alguns outros profissionais estejam trabalhando, se estiverem assistindo. Eu agradeço a todos que estejam e espero, né? E aqui tem uma pergunta do Sérgio. Exemplo no caso concreto da ansiedade, transtorno, pânico. Como posso ajudar alguém a perceber a possibilidade de cura? Ajudá-la a dar o pontapé inicial por onde começar. A ansiedade, ela é um campo. Eu sempre digo para meus clientes que a ansiedade é como se fosse dentro de uma peça teatral. Eu jogo muito meus clientes a raciocinar visualizações criativas para entender o processo do seu adoecimento. Então, a ansiedade é como se fosse uma peça teatral e que o dono da ansiedade, ela vai começar a entender, você vai começar a fazer com que ela entenda. A ansiedade é um campo mental. Dentro da ansiedade cabe o medo, cabe a insegurança, cabe a incertezas da vida, as dúvidas. Tudo isso pode ser provocado pelo medo. O medo é apenas um suporte da ansiedade. Então, quando você começa a trabalhar que aquela pessoa, qual foi o sistema que fez o sistema da sua história, então precisa o quê? Ouvir, conhecer a história da pessoa. É esse o nosso papel, é ouvir, se interessar por como é que a pessoa adoeceu. Quais foram os motivos da sua... Como é que é a sua história? Como é que a sua história foi composta? Até aqui. Onde é que está o problema no caso da sua ansiedade? Como é que está? O que é que está te fazendo muito medo? Muitas vezes, cada um tem sua história para contar. O que é que te induziu ao medo? Neste instante, eu citei o exemplo da raiva, né, hereditária da minha família. Então, dentro da minha família, a raiva ela pode induzir um sistema hereditário de doenças. Todas as pessoas na minha família, elas são, inclusive, já perdi alguns irmãos por problemas no coração, né? E aí é que eu digo, ajeitou o sistema, você pode quebrar essa hereditariedade.
E como é que você pode, concreto, sabendo, ouvindo a pessoa, se interessando. Muitas vezes a gente não ouve, minha gente. A gente tá no corre-corre que ninguém sabe nem da sua vida, valer a vida, querer saber. Encontra um amigo, ei, amigo, e aí, tudo bem, passa lá, eu ligo para você depois. Nunca. Tudo é um tempo, ninguém tem mais tempo para nada. E agora nós temos tempo para tudo, mas estamos com medo, de raiva de não ter, de ter tempo demais. Porque ninguém está, nunca, às vezes, a gente está satisfeito com aquela história que a gente está. A gente tem que estar sempre lá. Lembra do id? O id está sempre. É o que não está satisfeito com a história, sempre está querendo mais. E aí tem um ego para equilibrar esse sistema. Assim como tem o desvio da força vital provocado com esses excessos de situações. Tá certo, Sérgio? Obrigado pela, pelo pela sua contribuição aí. Então, é o que eu digo, sempre nós, conhecendo a nossa história, a gente pode chegar no processo de autocura. E quando essa autocura não é suficiente para fazer esse equilíbrio, aí a gente pode entrar no sistema da homeopatia, que é o menos agressivo, menos efeitos colaterais e que vai direto no sistema, né, imunológico, pelo equilíbrio da força vital. A Sônia está perguntando aqui, tempo bom dos nossos encontros nas... Aí, muito bem. Obrigado, Sônia. Então, o nosso sistema é um sistema muito bonito. O sistema orgânico, nosso sistema, a vida é muito bonita. Se a gente souber entender como é que... o nosso sistema de vida é como a natureza. Aliás, dizem que o nosso sistema orgânico, Deus, quando nos fez, foi exatamente imitando a natureza. O nosso centro de equilíbrio, o homem dentro desse sistema, o homem provocando exatamente esses descontroles da natureza, começa a ter o descontrole, Ceará tendo terremotos, né? Socialmente, no mundo todo está havendo uma descompensação. Aqui tem outra pergunta aqui, auxiliadora. Os processos alérgicos, rinite, faringe, pneumonia de pele, também estão ligados às emoções? Tudo, todo o nosso sistema é um sistema movido pelo descontrole das emoções. Todos. As emoções, primeiro sabendo que as emoções, ela induz o desequilíbrio da força vital. Todas as vezes que nós temos um descontrole da força vital, logicamente que a gente está fadado ao adoecimento. Por exemplo, vou dar só um exemplo do processo rinite-faringe, pneumonia. Às vezes, você vai atrás de um sistema... O sistema que você... Que a primeira pergunta que eu faço quando eu estou com o cliente é como é que eu posso lhe ajudar? Eu tenho uma rinite e tal... Quando você começa a dizer, como é que você, quando está gripado, você começa a entender como é que você se comporta quando você está... Agora, na Covid, o que é que a gente faz? Isolamento, uma máscara, você se esconde, né? Então, se você vai começar a investigar o comportamento de um indivíduo que é propenso a ter uma rinite-faringite, você vai encontrar dentro do comportamento dessa pessoa um comportamento que possivelmente seja de reclusão. São pessoas que são sensíveis. Como é que você faz quando você está gripado? Não se encoste não, porque eu estou gripado, eu não vou nem lhe cumprimentar. Se você for começar a perguntar, se você vai começar a entrar no comportamento daquela pessoa, em algum ponto você vai começar a entender que essa pessoa ela age exatamente como ela atrai a doença. Entendeu? Então, existe uma semelhança da doença com o comportamento. Você atrai o corpo, o organismo, ele começa a se comportar no adoecimento também através do seu comportamento. O que é que mais lhe atinge? Porque se eu tenho medo demais, por exemplo, no caso,
eu vou exacerbar o quê? A adrenalina. E aí tem todo aquele processo. A adrenalina ativa o sistema do coração, que vai abalar o pulmão, que vai abalar outro sistema, e aí vai o descontrole. Se você der um ajuste aqui no medo, eu provavelmente não vou ter que liberar tanta adrenalina e esse sistema não vai ficar tão comprometido. Está entendendo o processo? Francinete Alves. O nível que chega o medicamento homeopático pode beirar o espiritual? Olha, o Hahnemann, quando o Hahnemann é um vitalista, né? Então, o Hahnemann, ele traz em si a certeza que ele trabalhou a filosofia homeopática dentro desse vitalismo. E esse vitalismo, o que é espírito? Ah, fulano tem um espírito de aventureiro, tem um espírito Então, a sociedade já induz esse tipo de comportamento. A alma do negócio, né? A alma do negócio é a honestidade. O espírito dessa criatura é um espírito de provocar, de beber. Já tem popularmente esse uso, né? E o medicamento homeopático nada mais é do que uma indução a esse equilíbrio do espírito, da tua essência. Quando você diz assim, pode beirar o espiritual, não é empírico. O medicamento homeopático, ele é uma ciência. Para você procurar um medicamento homeopático, para você ter um medicamento homeopático, é feito todo um trabalho científico para se chegar até o todo do medicamento. Aonde é que ele agrava? Ele agrava num sistema, por exemplo, nós temos um medicamento, o Licopodium, que ele agrava, um das ações mais imediatas do Licopodium é o fígado. Qual é a emoção que guarda o fígado? A emoção da raiva. O que é que a raiva provoca? Todo um sistema fisiológico, um adoecimento que vai provocar liberação de substâncias fisiológicas, hormônio, através das glândulas, através da compensação, através de todo um sistema que é provocado dentro desse desequilíbrio, até chegar a uma provocação, uma anomalia do fígado, né? Então, não é o sistema espiritual, é o espírito. É o espírito do medicamento que vai chegar no equilíbrio da força vital. Silvia Helena, Dr. Jacó, uma pessoa que não tem medo, ela está na linha correta. O medo, ela é uma emoção que ela deve estar presente. Ninguém pode ficar sem medo. Uma pessoa sem medo, ela é louca. Porque o id dela, ela pode fazer tudo o que quer na vida. Ela é uma louca. É uma pessoa que talvez... O medo é necessário. O excesso do medo, aliás, o excesso ou a falta do medo, o que é que o medo pode... Qual é a emoção que mais identifica com medo? A falta de coragem. Coragem de enfrentar certos tipos de obstáculos. Se achar incapaz de enfrentar certos tipos de obstáculos. Por quê? Porque dentro dela, aí sim, tem um histórico. Ela pode ter sido induzida na família socialmente, porque ela é mais pobre, ela pode ser considerada como uma pessoa incapaz. Então, todo um sistema, o sistema em que a pessoa vive, ela é responsável por todo esse equilíbrio. Entendeu? Silvia, obrigado pela sua participação. Então, nada no organismo vem de paraquedas. Nada é tudo tem uma história. Todo o processo que a gente sobrevive nesse mundo tem uma história. Então, nós não somos paraquedistas do mundo, nós viemos aqui para completar um trabalho de auto-equilíbrio. E esse auto-equilíbrio passa pela mente e pelo espírito. Sônia,
O Ceará já está aplicando a homeopatia na prevenção do Covid? Ainda não. No sistema do governo, ainda não. Inclusive, nós estamos muito tímidos ainda no SUS. Apesar de muitos esforços que a gente já tentou trabalhar, já tentou implantar, não só aqui em Fortaleza, mas em Sobral, no Eusébio, a gente já falou com os prefeitos, já apresentou alguns projetos, mas a resistência ainda continua muito grande. Mas existe uma cidade em Itajaí, em Santa Catarina, que nós estamos com um trabalho lá, já tem um trabalho que de tempo, né? Desde da gripe aviária, que a homeopatia que essa cidade, o prefeito o prefeito atual, se eu não me engano, que é o de Itajaí, ele é médico homeopata. Então, já existe um tipo de facilitação desse gestor para poder a homeopatia ser inclusa, né, dentro desse trabalho. E já existe. Wilton, a fé ajuda na cura? Com certeza. Com certeza. Você acredita, porque à medida que eu vou fazendo o que você acredita que você é capaz de se trabalhar, de entender o teu processo, nós vamos criando o quê? Uma espécie de comprometimento, uma espécie de vinculação, a amizade ela fica aparecendo, né? E a confiança, ela é um dos fatores primordiais para tudo dar certo. Quando eu digo confiança, eu estou falando também no excesso da confiança, é a fé. A fé, se você colocar palavras, dois em plantas, já foi feito esse trabalho, eu vou só trazer para cá. Você tem duas plantas iguais, criadas do mesmo tipo, na mesma idade. Se você atribui a ela palavras positivas para uma planta e palavras negativas para outra, você vai ver quem vai crescer, como vai crescer essas plantas. Ou como não vai crescer a outra planta, que ela é submetida a pressões negativas. Então, o nosso corpo, se você pensar positivo, o que acontece? Existem liberações de substâncias hormonais positivas para o teu organismo. O quê? Serotonina, por exemplo, no caso. Quando eu estou alegre, feliz, eu estou liberando. Quando eu estou correndo, quando eu estou fazendo algum exercício, quando eu estou me alimentando bem, quando eu sou chocolate e sei moderar meu apetite por chocolates, eu vou viver feliz o resto da minha vida, porque dentro desses aspectos eu estou feliz, porque além de eu nunca me separar do meu chocolate, eu tenho a capacidade de controlar meu vício do chocolate. Tu já pensou se a gente... Olha, o organismo... O que é que acontece ao organismo quando é diabético? Quando a pessoa se alimenta, e eu vou falar normalmente, quando a pessoa se alimenta, o que é que acontece fisiologicamente no organismo? O pâncreas depois da alimentação, o nível de glicose aumenta no sangue. Esse nível de glicose que aumenta no sangue passa uma informação fisiológica para o pâncreas, que é o responsável pela liberação da insulina, que vai controlar e equilibrar a glicose, né? E, automaticamente, dependendo do nível de açúcar, de quantidade de carboidrato, enfim, do resultado da tua metabolização, da tua alimentação, resultou em uma grande quantidade de glicose, o que é que vai acontecer? Essa resposta vai ser induzida até o pâncreas, que vai liberar uma quantidade suficiente de insulina para poder equilibrar esse sistema. Quando uma pessoa é diabética, o que é que acontece? Uma diminuição da liberação da insulina. Então, você vai ter que fazer o quê? Ou das duas, uma. Ou se submeter a um processo medicamentoso, né? Em alguns casos, não depende de um processo orgânico-fisiológico, vai depender de outros fatores, mas dentro de um processo, ele vai suprir, a insulina vai suprir a falta da liberação da insulina provocada pelo pâncreas. Aí você pergunta, quais são os fatores emocionais que podem prejudicar o câncer? São geralmente aquelas pessoas que são caladas demais, né? Reservadas, tudo aceita. São aquelas pessoas que, para dizer um sim quando é para dizer não, é um terror. Então, esse tipo de patologia comportamental, como é que eu vou dizer sim
para uma coisa que eu tenho certeza que não gosto. Isso não mexe em ti, não? Mexe. Então, isso, imagine eu fazer isso uma vez. Imagine eu ser assim. Né? Sempre estar calada diante de coisas que eu não concordo. Gorete, a minha mãe tem muito medo. Bem-vinda, Gorete. Minha mãe tem muito medo. Há 3 anos vive de cadeira de roda. Nela não tem nada quebrado, não tem, mas tem muito medo. Eu e meu irmão cuidamos dela, mas ela só nos maltrata muito mal palavras durante todos esses 3 anos. Nem tem um dia que ela deseja muito mal coisas tenebrosas, mal palavras. Nós pedimos muitas forças a Deus. Queria que o Senhor queria que o Senhor falasse um pouco. Olha, como você está falando, existe o que aí? Um excesso de quê? De raiva, de mau humor. A indução da sua mãe para uma terapia de falar, perguntar, começar a trabalhar com ela o porquê da história dela, começar a ouvir a história dela. Né? Você imagina uma pessoa que nas condições dela, possivelmente é uma pessoa que foi presa, foi cerceada, né, de ações. Ela possivelmente foi uma pessoa que tentou fazer alguma coisa, mas foi por algum modo, por algum processo, ela foi cerceada, ela foi impedida. Agora você imagine uma pessoa insatisfeita, se achando que é incapaz de fazer qualquer coisa o resto da vida. Imagine um dia você é incapaz de ajudar uma pessoa, você se sente mal, você passa na rua, você vê uma pessoa pedindo esmola, aquilo dali às vezes dói o coração e você está sem dinheiro, não pode ajudar. Você, meu Deus, Mário, eu que alguém ajude essa pessoa, né? Não é? Não dói um pouquinho? Então, imagine uma pessoa que foi cerceada, que foi impedida de ser ela, né? De se encontrar, de tomar decisões. Então, logicamente, com uma pessoa dessa, com o tempo, nós temos músculos. Evite exercitar músculo para você ver como é que fica. Passe um mês com a mão desse jeito aqui. O que é que vai acontecer? Você vai ficar sem atividades. Você vai ter dificuldade em voltar a trabalhar esses músculos, essa mobilização, né? Então, imagine uma pessoa cerceada de ser ela, que tenha dificuldade de dizer, não, eu quero é isso. E você sabe que existem muitas pessoas silenciosas. Então, o final desse desencontro consigo é a doença. Entendeu? Francinete, por gentileza, fale sobre gene epidêmico. Bom, o que é que está acontecendo na Covid? No mundo inteiro, existe um vetor, que é o quê? É o vírus. No mundo inteiro, ele tem reações diferentes. No Japão, dentro da comunidade japonesa, em determinados locais, eles têm um comportamento regionalizado. Você vê que ele partiu de uma cidade da China, né, onde foi o gene epidêmico, onde apareceu esse problema. E a partir daí, ele se disseminou no mundo. Aqui no Ceará, esse mesmo gene epidêmico que apresenta as mesmas características, ou seja, ela começa a apresentar o mesmo gene epidêmico, ela se apresenta diferente das regionalizações, dos hábitos, da individualização. Tem pessoas que não têm medo. Geralmente, o não medo não significa dizer que eu sou corajoso, não. A ausência do medo, ela pode ser uma outra situação.
Então, eu posso, através da minha individualização, do meu comportamento, eu posso também ter um comportamento de ter uma gravação desse vetor, o mesmo gene epidêmico, né, que é constatado, é feito. Quais são as características principais desse gene epidêmico? Dores de cabeça, dificuldade na respiração, tosse seca, né, febre alta. Então, esses são os sintomas comuns que esse vetor, que esse vírus causa. Só que esse é o comum, é o gene epidêmico, é o comum, é o que ele apresenta. Só que nas regionalizações e na individualização, você vai apresentar características individuais. Cada pessoa, ela apresenta uma resposta diferente. Tem um tempo diferente de apresentar as respostas. Tá entendendo? Então, esse é o tipo da individualização. Quanto mais você entra na individualização desses vetores, você, além de pegar o gene epidêmico, né, o que é comum, você pega o individual. Você começa a trabalhar a história da individualização dessa pessoa. E aí você tem um medicamento, dentro da homeopatia, a gente elege o medicamento, por exemplo, hoje, dentro da homeopatia, já existem alguns medicamentos que são eleitos, né, de um trabalho como para trabalhar esse gene epidêmico, por exemplo, arsênico albo, a briônia, a cânfora, a quina, fósforos, né? Todas essas medicações elas já têm trabalhado dentro do que é comum dentro desse gene epidêmico, mas só que tem o quê? A individualização. É mais ou menos isso, Francinete? Jovelina Feijão, ouvindo você falar no prazer que determinados alimentos nos proporcionam para o meu bem-estar, começa logo ao tomar café da manhã, se tiver banana, já me sinto alegre. Tá vendo? Então, um prazer estar com você aqui, Jovelina, um beijo. Então, assim, os prazeres, pequenos prazeres, eles podem fazer a diferença. O que é que pequenos prazeres fazem? O equilíbrio, o sistema de equilíbrio psicocomportamental. Um das maiores problemas que nós vamos ter aqui dentro desse problema da Covid não é os sintomas, é a parte mental, o medo, a depressão, a tristeza, a irritabilidade, as insatisfações, tudo dentro desse isolamento. Tudo você vai começar a entrar em contato. Né? E se você não tiver mecanismos, né, ou ajudas que possam te trazer esse equilíbrio, você pode, uma vez que você for contaminado pelo vírus, o teu sistema orgânico fisiológico está tão debilitado dentro desse teu sistema emocional decaído, desequilibrado, que você pode ter reações bem mais fortes e, quem sabe, até a morte. Esse é o trabalho que a gente tenta fazer com que a homeopatia possa trabalhar nisso aí. Mais alguma pergunta? Eu acho que a gente já pode terminar, não sei. Alô, Felipe? A gente foi aproveitando aqui à medida com que os comentários iam chegando e fomos nos aproveitando da sua disponibilidade, né? A gente então, é só que aparecer mais perguntas, a gente dá a sequência. Tá bom? Apareceu mais um comentáriozinho aqui. Carlos Henrique. Boa noite. O que nós, profissionais da área da saúde, podemos fazer para tentar amenizar os sintomas da ansiedade nessa luta diária que temos travado durante essa epidemia? Forte abraço. Um abraço também, Henrique. Olhe, Henrique, o campo que a gente tem é o campo do entendimento. Começar. Quando você está dentro de uma ansiedade, você primeiro precisa saber
O profissional da saúde, ele precisa entender o motivo da ansiedade. Porque a ansiedade, ela não é um fator diagnóstico. A ansiedade é como se diz assim, você mora onde? Em Fortaleza. Fortaleza te dá um ponto de orientação. Eu chegando atrás de você, aqui em Fortaleza, se me disserem só assim, o Henrique mora em Fortaleza. Você acha que eu chego até a sua casa com facilidade? Então, eu preciso saber que rua você mora, qual o número que você mora, qual o bairro que você mora, para eu chegar até a sua casa. A ansiedade é como se fosse Fortaleza. Você tem ansiedade, ok. Mas que tipo de ansiedade você tem? E isso precisa saber, a gente precisa saber que tudo tem uma história. Ouvir, se interessar. Quando perguntar o que é que eu posso fazer por você, é sentar para ouvir a história dessa ansiedade. Então, uma pessoa que trabalha carinho, apesar da gente. O que é que você não pode fazer carinho a nível de toque, mas você pode fazer a nível de palavras, ligar, ouvir pelo telefone certo tipo de desabafo, a pessoa está precisando. Muitas pessoas estão precisando. Quando começou essa tarefa, eu digo, meu Deus, como é que eu vou poder ajudar esse pessoal que pode estar precisando? Um serviço online. Você pode se candidatar, mesmo sendo profissional da saúde, e você tem condições de trabalhar, você está se sentindo em equilíbrio, você tem capacidade de entender a sua história. Então, escute a história do outro. Possivelmente você pode até ajudar a entender, saber, olha, isso aí você está. A sua condição de insegurança, ela pode estar baseada nisso aqui, nesse princípio da sua história. Ouvir, eu acho que é uma das melhores saídas. Amor, porque ouvir é amor, é um gesto de amor. Né? À medida que você para, o que vocês estão fazendo aqui é um gesto de amor. Né? Porque se vocês estão aqui, porque vocês estão interessados em saber exatamente maneiras, mecanismos de que vocês podem trabalhar as pessoas que estão ao seu redor, em volta de vocês. Independente de ser da saúde ou não. Mas eu acho que a partir daí, se vocês realmente entenderam o que a nossa tentativa de passar essa mensagem, vocês vão ter condições suficientes de ouvir, de passar essa informação, de trabalhar, de tentar, de qualquer maneira, ouvindo, telefonando, se informando, zap, mensagem, maneira de bom dia. Eu particularmente, eu faço, todos os dias eu tento, né, passar uma coisa que eu amanheço o dia. Todos os dias eu amanheço com uma sensação agradável, graças a Deus eu amanheço na minha janela aqui, eu me dá milhões de paisagens lindas todos os dias e um dos meus fatores quando eu acordo é exatamente apreciar esse bom dia. Convidar a pessoa para ver um sol nascer. Que coisa mais maravilhosa, minha gente. Você vê um dia amanhecer. Como é que o céu se prepara para poder receber o sol? É coisa mais linda, cada dia é um diferente, as nuvens, a composição, é tudo bonito. Tudo tem motivo de alegria. Ah, um dia é... Não é. Não é. Todo dia é diferente. Cada um de nós podemos fazer coisas que podemos minimizar o mal-estar, a vida social. Principalmente agora, nós temos tempo. Ler, eu vejo cada coisa linda que acontece aí, pessoas que leem para outras, cuidar das outras. Amor se manifesta exatamente através dessas atitudes. Compartilhar o que você tem em excesso de alegria. Você tem muitas alegrias, compartilhe. Traga, faça a pessoa passar por momentos que possam trazer alegria. Faça a outra sorrir. Eu sempre digo para pessoas que aparecem com alguns tipos de depressão, eu passo o dever para casa. Eu digo assim, olha, eu vou passar um exercício para você. Vá visitar um paciente ou uma ala. Agora não, né? Lógico que nesse momento está inviável. Mas antes desse problema, eu dizia, vá no hospital. Um dia de domingo, vá visitar. Pelo menos dá bom dia, olha, leve uma água. Dê um copo de água.
Vem aqui só para trazer esse copo de água. Tudo, a mínima. Ah, não tenho dinheiro, não tenho tempo. Se você quer ajudar, você tem que se disponibilizar. Essa é a minha mensagem. É passar o amor. Sempre. Essa é a cura. Bom, Jacó, a gente já está com quase 1h30, né, de live. A gente não quer mais tomar muito seu tempo. Foi uma conversa maravilhosa. Eu acho que todo mundo também que está assistindo gostou, né? Eu espero. Assim, algumas pessoas estão pedindo o seu contato. Como é que podem entrar em contato com você? Eu posso dar meu telefone aí? Fica à vontade. Meu telefone é 99909-2957. Você liga para esse número e a gente pode agendar algum tipo de trabalho na parte da consulta homeopática, né, da prescrição, etc. Tu pode A gente repetir, trabalhou Jacó, para eu colocar aqui? 99909-2957. Esse é o Zap. 29, 57. 2957. 99909-2957. Isso. Bom, então estou colocando aí na tela o telefone. Pronto. Quem quiser depois entrar em contato com o Jacó para aprofundar essas questões Eu agradeço relacionadas. a todos. Eu vou me antecipando aqui, Felipe. Quero agradecer a todos os que participaram. Não deu para ver as pessoas, mas aí quem se manifestou são pessoas do coração, e eu tenho certeza que várias outras pessoas passam a ser do coração. E agradecer a oportunidade da casa do João Irmão Francisco, né, o Felipe, por ter nos acompanhado, e agradecer a oportunidade. Obrigado. Nós é que agradecemos. E aí, assim, só uma passagem rápida aqui pelos comentários de lembrança aqui, eu vi gente de João Pessoa, da Paraíba, tinha gente de Pacoti, gente de Sobral, né? Então, a gente, graças a Deus, chegou a... Propaguem o amor. Propaguem o amor que todos nós podemos fazer, principalmente nessa época. Isso é importante. Para Bom, estabelecer o nosso sistema de defesa. E para quem chegou e não pegou a conversa do início, a live vai ficar gravada, ela fica disponível na página da Casa de João Irmão Francisco. Então, quem quiser pode assistir depois, desde o começo, né? E pode compartilhar com amigos, familiares. A quem entender que essas ideias que foram apresentadas aqui sejam interessantes, fiquem à vontade, e é muito importante que vocês contribuam com a divulgação dessas informações, né? É importante que isso chegue a mais gente, né? Que o conhecimento ele é libertador, né? E as informações que foram trazidas aqui hoje são de grande importância, não só para esse momento turbulento que a gente está passando, como para a nossa vida em geral, né? E aí, Jacó, a gente sempre encerra as nossas atividades também com a prece. Eu queria te convidar a fazer essa prece de encerramento da gente hoje. Eu gosto também de fazer a harmonização. E a prece é uma forma de harmonização. Estou dentro. Fique à vontade. Eu vou fazer a prece? Sim. Hã? Bom, a minha forma de prece que eu convido a todos é em forma de música, né? Eu acredito que a música, ela muitas vezes revela. Eu faço parte de um coral exatamente para contribuir para que a música. Eu sempre digo que a natureza canta o amor, em todos os sentidos.
A natureza é uma expressão do amor. E a música é o tradutor desse encontro. Então, eu espero que a música seja a prece de vocês. Seja a prece em que você vai começar a se estabelecer esse controle de harmonia. Se identifique com a música, cante. Cantar é uma prece. E nessa prece, você pode se harmonizar. Essa é a minha prece. Até vocês. Então, Jacó, mais uma vez, agradecer a tua presença aqui conosco, né? De antemão, já deixar o convite para uma nova oportunidade, a gente voltar a conversar aqui, né? E desejar a todos que estão nos assistindo uma boa noite. Boa noite a Espero que tenham todos. gostado.